Combate ao tráfico transnacional. Porto de Itajaí é alvo de investigação da Polícia Federal. Perseguição na BR-280. Homem morre e 2 policiais ficam feridos após perseguição no Planalto Norte catarinense. 30 anos do Plano Real. Segunda reportagem da série mostra como ficou a economia do país após a estabilização da moeda. No esporte, o empate entre Brusque e CRB e a derrota do time da Chapecoense contra o Santos. Noite de celebração para a gestão pública. A cobertura completa do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024. Olá, boa noite. O Band Cidade começa com a operação deflagrada hoje pela Polícia Federal no combate ao tráfico transnacional de drogas, denominada de narcopesca. O Porto de Itajaí foi alvo da investigação. Há 3 anos, a Polícia Federal investiga uma organização criminosa que atua na logística de transporte de drogas em embarcações com destino à Europa e à África. O grupo está envolvido com a movimentação de mais de 17 toneladas de cocaína. Os entorpecentes saem dos portos de Rio Grande, no sul do estado, e Itajaí, em Santa Catarina. A primeira fase da operação foi em março do ano passado. Um mergulhador profissional que colocava a droga em cascos de navios chegou a ser detido. Além dele, outras 17 pessoas foram presas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Amazonas e Rondônia, além de uma pessoa no Paraguai. Desta maneira, eles conseguem burlar a fiscalização e, ao invés de fazer o trajeto na costa, eles vão até a África, até a costa da África, para fazer esse transbordo. Hoje, mais 3 pessoas foram detidas. 2 em Santa Catarina, na cidade de Itajaí e Florianópolis, e uma em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão de imóveis, carros, embarcações e bloqueios de contas bancárias. Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Civil de Santa Catarina cumpriu nesta terça-feira 17 mandados de prisão preventiva de pessoas investigadas por fazerem parte de uma organização criminosa. Além das prisões, foram cumpridos 34 mandados de busca e apreensão que evidenciaram o envolvimento dos investigados com facção e com tráfico de drogas, além da apreensão de diversos aparelhos telefônicos e a quantia aproximada de R$18 mil em espécie. 2 suspeitos foram presos em flagrante por porte de drogas. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam e devem ser encerradas nas próximas semanas. Um adolescente foi detido pela Polícia Militar após esfaquear uma colega em uma escola em Palhoça, na Grande Florianópolis. Os vídeos do ataque circulam nas redes sociais. Nas imagens, um adolescente caminha pelo pátio da Escola de Educação Básica Irmã Maria Tereza, em Palhoça, armado com 2 facas e com o rosto coberto. De acordo com a Polícia Militar, a direção da escola acionou o apoio da PM e do SAMU. Um adolescente teria sido atingido e precisou de atendimento médico, mas passa bem. O agressor, de 14 anos, foi detido. A Secretaria de Estado da Educação caracterizou o caso como uma agressão pontual entre alunos. Destacou ainda que a PM possui treinamentos e protocolos contra a violência nas escolas e que atuou prontamente. As famílias e os envolvidos serão atendidos pela equipe multiprofissional do Núcleo de Prevenção às Violências Escolares. Um grave acidente foi registrado na BR-280 após uma perseguição policial na localidade de Poço Preto, em Ireneópolis, no Planalto Norte do estado, e deixou um morto e 2 policiais feridos. William Tenório traz mais detalhes. Um veículo Renault Clio com placa de caçador colidiu contra uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e outra da Polícia Militar que davam apoio na ocorrência. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo estava em fuga pela rodovia após ameaçar um homem em Canoinhas, que seria o atual companheiro de sua ex-esposa. No trevo de acesso a Ireneópolis, ele entrou na cidade e seguiu pelas ruas em alta velocidade. Ao receber ordem de parada pela Polícia Militar de Ireneópolis, o condutor não obedeceu e retornou para a BR-280, seguindo sentido a Porto União. Durante a perseguição, ele colidiu na viatura da PRF e o carro capotou. Equipes de socorro prestaram os atendimentos, mas ele não resistiu aos ferimentos.
O homem foi identificado como Juliano Pereira, de 41 anos de idade. Os 2 policiais que estavam na viatura da PRF foram encaminhados ao Hospital São Brás, em Porto União, sem ferimentos graves. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. E hoje ocorreram as últimas homenagens ao vereador Gabrielzinho. Ele foi enterrado nesta tarde no cemitério municipal de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. Familiares, amigos e autoridades estiveram no Campo do Triunfo, na capital, para dar o adeus ao vereador Gabriel Meurer, de 39 anos. Gabrielzinho estava no 2º mandato na Câmara de Florianópolis, onde era o líder do governo na casa. Ele sempre foi muito leal, muito sincero, muito transparente. E ele vai fazer falta na política, não de Florianópolis, política do Estado, porque o Gabriel era um político diferenciado, né? E como ser humano é isso que vocês estão vendo aqui, né? Milhares de pessoas se unem a gente nessa despedida do Gabriel. Gabrielzinho estava internado há 21 dias em um hospital de São José para o tratamento de uma pneumonia, mas contraiu uma bactéria e não resistiu. O vereador lutou pelos direitos do consumidor e pela inclusão da pessoa com deficiência. Na Câmara, ocupou o cargo de 2º vice-presidente e presidiu comissões importantes. Após o velório, o sepultamento do vereador ocorreu no cemitério de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis. E veja a seguir o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e ainda a segunda série de reportagens sobre os 30 anos do Plano Real. Hoje vamos mostrar como ficou a economia do país após a estabilização da moeda e quais os principais desafios para o país continuar crescendo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Band Cidade e hoje, na segunda série de reportagens sobre os 30 anos do Plano Real, vamos mostrar como ficou a economia do país após a estabilização da moeda e quais os principais desafios para que o país continue crescendo. O Plano Real foi importante para acabar de vez com o fantasma da hiperinflação. O novo modelo econômico permitiu a estabilidade dos preços e, consequentemente, o aumento do poder de compra dos brasileiros. Se nós pegarmos 55 centavos e colocarmos em cima a inflação que havia antes do Plano Real, nós vamos chegar a aproximadamente uns R$55. Agora imagina, você encheu o tanque do teu carro, 40 litros, sei lá, ia gastar mais de R$2.000 para encher o tanque do carro. A implantação do Plano Real permitiu que o Brasil finalmente tivesse uma moeda equiparada ao dólar. O controle da inflação foi alcançado, mas era preciso resolver outros problemas para que a nossa economia continuasse crescendo. Aliado ao novo plano econômico, o governo de Fernando Henrique Cardoso promoveu uma série de ações que contribuíram com a estabilização da economia. Entre elas, o programa de privatizações de estatais, consideradas deficitárias. Foi feito todo um programa de desestatização, digamos assim, vendendo principalmente as estatais que eram deficitárias, né? Então foram feitos vários leilões. Uma crítica que eu faria apenas, e isso é uma crítica de vários especialistas, de prêmios nobres em economia inclusive, né, que eram diretores do Banco Mundial à época, é de que a valoração dessas vendas dessas empresas estatais talvez não tenha sido a mais adequada. Com a nova moeda equiparada ao dólar, o problema da hiperinflação foi resolvido, mas em compensação surgiram outros. O real valorizado permitiu a abertura do mercado brasileiro para produtos importados. A curto prazo, a medida foi considerada positiva, mas posteriormente se mostrou prejudicial para a competitividade da indústria brasileira. Para eles se manter uma taxa de câmbio por longo prazo no mesmo patamar, tal como foi feito, o nível de produtividade da economia brasileira teria que ser mais ou menos o mesmo nível de produtividade da economia dos Estados Unidos. E isso não tem como acontecer, porque a economia dos Estados Unidos é muito mais produtiva que a nossa. Nestes 30 anos de Plano Real, a economia brasileira esteve blindada a crises internacionais,
como a crise asiática de 1997 e a crise da Bolsa de Nova York em 2008. O Plano Real foi fundamental para o crescimento da economia, que colocou o Brasil entre as principais economias mundiais. E agora no Band Cidade chegou o momento do comentário de Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, mais uma vez, bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite, Ronaldo. E está confirmada, Prisco, a vinda do presidente da Argentina, a Balneário Camboriú? Confirmadíssima. Vem ao Brasil, pela primeira vez, depois de empossado. E a Santa Catarina, Balneário Camboriú, chega no sábado, confirmado pelo consulado, ainda hoje. E vejam só, ele vai a Balneário Camboriú e encontra o antecessor, adversário, inimigo e desafeto do atual inquilino do Palácio do Planalto. Vamos à foto, Buenos Aires. É de lá que Javier Milei vem. Brasília. E será que Lula da Silva também estará em Santa Catarina, mas na véspera, sexta-feira, no município vizinho, Itajaí, para a retomada dos trabalhos do porto, paralisado já há 1 ano e meio? Há dúvidas. No passado, o batalhão precursor sempre chegava antes, 1 semana, em relação ao desembarque presidencial. Isso foi reduzido para 2 dias. Portanto, poderá ser amanhã. Ambiente fechado, Porto Itajaí, não demanda tanta segurança. Mas até agora, nada. Os militares do Palácio do Planalto não se comunicaram com os militares do governo do Estado. Isso é um dado inquestionável. Tudo leva a crer que essa viagem pode ser derrubada. Mais uma vez. Por quê? Porque Lula estaria incomodado de desembarcar em Itajaí na véspera da chegada de Milei. Aliás, Lula pediu uma retratação de Milei, que lá na campanha o chamou de corrupto e comunista. E ele, 24 horas depois, lá da Argentina, disse que não havia o que retificar, que ratificava o que tinha dito, simplesmente porque é verdade. Ou seja, esse contencioso na convivência entre os dois presidentes parece longe de uma pacificação. Até porque Lula se intrometeu no processo eleitoral, mandou recursos para o então presidente, Alberto Fernandes, 1 bilhão do BNDES, encaminhou o marqueteiro da sua campanha de 2022, então Milei estava atravessado. E para encerrar, por que Criciúma? Porque uma vez confirmada a visita presidencial, ele não será recepcionado pelo governador Jorginho Melo, que estará em agenda no sul do estado, Criciúma e São Martinho. Será que vai a vice representando o Jorginho Melo? Talvez. Grande Ronaldo. Valeu, Prisco, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Todos os dias você confere a opinião de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade e depois você pode rever no nosso portal. Acesse TVBV online, tvbv.com.br. O governador Jorginho Melo sancionou nesta terça-feira a lei que cria o programa CNH Emprego na Pista. Cerca de 30 mil pessoas vão ser beneficiadas com a emissão do documento de forma gratuita.
O programa é uma ação social que vai auxiliar as pessoas que desejam tirar a primeira habilitação ou mesmo mudar de categoria. Nesta terça-feira, o governador Jorginho Melo sancionou a lei que cria o programa CNH Emprego na Pista. A iniciativa busca promover a qualificação profissional, além de disponibilizar mão de obra para o mercado de trabalho. Para quem não consegue pagar as taxas para tirar uma carteira de habilitação, e para aquele que não consegue também evoluir na categoria. Isso vai dar emprego na pista, é o nome que a gente batizou, é um nome que vai dar essa oportunidade para as pessoas conseguirem um emprego, trabalhar, faturar mais, ganhar mais e conduzir com conhecimento, com um treinamento eficaz. Para participar do programa é preciso atender a alguns requisitos, como morar há pelo menos 2 anos em Santa Catarina e estar inscrito no Cadastro Único. O CNH Emprego na Pista vai ser desenvolvido por meio de uma ampla parceria, que envolve o Detran, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-Senat. A massa de ar frio e seco que atua em Santa Catarina começa a se deslocar para o oceano, mas isso não deve alterar a cara do tempo nesta quarta-feira, que vai ser de condição estável, com sol e poucas nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. Tem ocorrências de nevoeiros no início do dia. As temperaturas vão estar baixas ao amanhecer e em elevação durante o dia. Vamos conferir agora no telão como é que ficam as temperaturas. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 23 graus. Em Joinville, a mínima é de 13 e a máxima de 28 graus. Em Blumenau, variação de 11 e a máxima de 26 graus. Na Serra, em Lages, os termômetros vão variar entre 8 e 22 graus. Em Criciúma, a mínima prevista de 10 e a máxima de 23. E em Chapecó, mínima prevista de 13 e máxima de 24 graus. E a seguir tem um esporte com jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. O time da Chapecoense foi derrotado pelo Santos e o Brusque empatou com o CRB fora de casa. E ainda noite de celebração para a gestão pública, como foi a premiação nacional do Band Cidades Excelentes 2024. 9 cidades catarinenses disputaram a final entre os mais de 5 mil municípios do país. É no próximo bloco, nós já voltamos. E a partir de hoje, o advogado catarinense Rafael Orne, que é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, assume interinamente a presidência da OAB Nacional. Na agenda, ele deve visitar subseções da Ordem no interior de Santa Catarina ainda nesta semana, e com palestras e visitas já agendadas para Brasília e Paraná, em continuidade ao trabalho do presidente Beto Simonetti. O Brusque saiu perdendo contra o CRB, mas conseguiu um empate já nos acréscimos. Já a Chapecoense perdeu para o Santos na Vila Belmiro. Santos e Chapecoense se enfrentaram na Vila Belmiro. Após muitas chances perdidas pelo Verdão do Oeste, quem abriu o placar foi o Peixe. Após cobrança de escanteio, o William subiu sozinho na primeira trave para cabecear para o fundo do gol, aos 47 minutos. E foi só, Santos 1, Chapecoense 0. Ainda pela Série B, o Brusque enfrentou o CRB com emoção até os últimos minutos de jogo. Na segunda etapa, a equipe alagoana abriu o placar. Anselmo Ramon bateu cruzado e estufou as redes no Rei Pelé. No último lance da partida, aos 56 minutos, aconteceu esse bate-rebate-bola no travessão. A noite de ontem foi de celebração para a gestão pública. Foi a premiação nacional do Band Cidades Excelentes 2024. 9 cidades catarinenses disputaram a final entre os mais de 5 mil municípios no país. E a nossa equipe acompanhou tudo. Ser uma cidade excelente entre mais de 5 mil municípios brasileiros e ter o mandato inteiro avaliado é um desafio e tanto para o gestor público. O gestor público, muitas vezes, ele é sacrificado pela própria mídia, né? E é óbvio que existem os bons gestores. E esse prêmio tem esse objetivo, de premiar aqueles que são bons gestores, aqueles que fazem que a vida dos cidadãos que vivem nas cidades fiquem cada vez melhores. Agora a gente vai buscar cada vez mais o avanço de cada cidade para poder, nesse reconhecimento,
realmente brindar aqueles que fizeram uma gestão espetacular, e eles estão todos aqui, os que foram realmente felizardos na conquista desse prêmio. E a ideia do Grupo Bandeirantes é sempre inovar nesse sentido. Para chegar até este momento, cada cidade brasileira foi avaliada em 6 pilares diferentes. Em 2024, novos indicadores foram acrescidos à plataforma IGMA, do Instituto Áquila. A plataforma é uma plataforma viva. Nós temos 500 mil consultas e as consultas pedem esclarecimentos, sugestões, propostas, algumas muito interessantes. Nós vamos atualizando em função da dinâmica do Brasil, quer dizer, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos também atualizando a plataforma, uma plataforma inteligente. Para reconhecer o talento da gestão pública municipal, uma noite de júbilo, oferecida pelo anfitrião João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes. Prefeitos, administradores e autoridades estiveram presentes no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O Brasil nada mais é que a soma de seus municípios. 5.570 cidades brasileiras, onde as pessoas vivem, onde as coisas acontecem, e é muito importante que esses entes federados sejam reconhecidos por sua importância e sejam bem administrados. Então, premiar esses municípios que têm boa gestão, que têm boa governança, que têm critérios técnicos na administração, legitimam, né, a questão da gestão pública, é muito importante. Representantes das 63 cidades finalistas participaram da noite, comandada pelos apresentadores da Band, Eduardo Oeneg e Lana Canepa. E Santa Catarina, claro, não podia ficar de fora. Pelo 4º ano consecutivo, Santa Catarina teve um número expressivo de cidades entre as finalistas do Prêmio Band Cidades Excelentes. Em 2024, 9 municípios de Santa Catarina foram finalistas, não apenas nos pilares, mas também na premiação principal. O estado de Santa Catarina, eu sou suspeito em falar, né? Mas é o melhor estado do Brasil. Por isso vai revelar hoje aqui prefeitos que combinam com Santa Catarina. Prefeito transparente, zeloso, cuida dos recursos, enfim, empreendedor, políticas públicas acentuada, né, nos diversos pilares da gestão pública. Hervaldo Oeste, Criciúma, Joinville, São Bento do Sul 2 vezes, Irineópolis, Nova Erechim, Chapecó, Balneário Camboriú e Itajaí representaram Santa Catarina na noite desta segunda-feira. É uma honra para todos os joinvilenses, né, os nascidos em Joinville, os de coração. É uma premiação muito especial. O Joinville vem participando já há 3 anos, né? Então nessa edição a gente conseguiu pleitear, sermos um dos finalistas desse prêmio importante. Então, quando a gente fala de cidades excelentes e a gente fala de evolução e fala em olhar para trás e pensar no futuro, tudo a ver, né? Então, estar aqui hoje, ser considerado uma das tantas cidades excelentes que nós temos neste país, é mérito de uma gestão pública municipal, de fato, eficiente e de qualidade. No pilar Educação, São Bento do Sul foi a vencedora nas cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes. Mas um prêmio desse só se consegue com o trabalho de equipe, né? É o trabalho da Secretaria de Educação, de todos os servidores, de todos os secretários. Nós não conseguimos gerenciar sozinhos o município e é importante que todos façam parte. E é importante também que cada cidadão cumpra com o seu dever e cuide da cidade, cuide das escolas e participe também da educação, cuidando bem das suas crianças e dos seus filhos. Já no pilar Saúde e Bem-Estar, Nova Erechim foi a premiada entre as cidades com menos de 30 mil habitantes. Eu consegui hoje estar administrando o município, estar valorizando a nossa saúde. Evoluindo no setor saúde e bem-estar em 3 anos de 2,77 para 9,96. Isso é muito importante para mim, mas muito mais importante para a população de Nova Erechim. E Itajaí levou a melhor entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. Itajaí é uma cidade que tem, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, crescido muito a sua economia, deixando de ser uma economia secundária do estado de Santa Catarina e se tornando a maior economia do estado, a 23ª maior economia do Brasil. E tudo isso não teria sentido se esse desenvolvimento econômico não viesse para a população como qualidade de vida. Na premiação principal, a IGMA, Criciúma nas cidades com mais de 100 mil habitantes e Joinville nas cidades com mais de 500 mil habitantes ficaram em segundo lugar.
Para o presidente do Grupo Barriga Verde, o desempenho catarinense mostrou a força da gestão pública municipal entre as cidades de Santa Catarina. Para nós, Barriga Verde é algo assim singular. A administração pública, os nossos senhores que cuidam dos nossos municípios são destaque nacional. Olha que coisa boa, é uma gestão onde não se busca a aprovação política, busca-se competência de gestão. Parabéns, Santa Catarina. O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma ótima noite e até amanhã. Atenção